Paz seja com todos. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos. Hoje nós vamos meditar sobre o capítulo 6. Eu quero ler alguns versículos com vocês a partir do versículo 1 e nós vamos meditar um pouquinho no que diz aqui a palavra, naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Versículo 1, Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Párfenas, Nicolau, que era um prosélito de Antioquia, e apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Glória a Deus. Esse capítulo é muito precioso. Nós vemos aqui, eu quero falar sobre 3 situações que me chamou a atenção. No versículo 1 diz que havia uma necessidade ali no meio do povo. As viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. E eles falaram, os apóstolos falaram, que esse era um importante negócio. Mas eles entenderam, a partir do versículo 2, que não havia necessidade, que eles não deveriam abrir mão da palavra e da oração para fazer esse serviço, mas que esse serviço fosse feito por outros homens. Eles escolheram homens ali, decidiram escolher homens que fossem homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens cheios de sabedoria. Diz a palavra que eles oraram e impuseram as mãos e enviaram esses homens para cumprir essa missão. Qual que era a missão dos homens? Suprir a distribuição dos alimentos físicos da viúva. Nós vemos que esses homens tinham uma missão, era uma missão simples, uma missão assim, que eu posso dizer assim, natural, nada espiritual, era algo físico. Mas nós vemos que esses homens não somente trabalhavam pelo pão que perece, eles não somente distribuíram o alimento físico, mas a partir do versículo 7 nós vemos o desdobramento desse envio. O desdobramento desse envio é o seguinte, versículo 7 diz assim, que crescia a palavra do Senhor, que multiplicava-se o número dos discípulos e que através do poder do Espírito Santo esses homens se moviam agora, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, como fez o nosso Senhor Jesus e nos enviou para fazer. O que nós aprendemos com isso? Que quando o Senhor nos enviar para fazer alguma coisa, por mais simples que seja fiel no pouco. Aquele que te enviou para a missão, no meio do caminho, Ele vai acrescentar. No meio do caminho, Ele vai te surpreender e Ele vai fazer muito mais. Seja fiel no pouco, porque o Senhor vai te acrescentar. Responda ao envio do Senhor e no meio do caminho Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender usando você através do Espírito Santo, dando a palavra e através dessa sua obediência a palavra vai crescer, o número de discípulos vai se multiplicar também e Deus vai te usar com sinais, com prodígios e maravilhas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.